José Botto se pronuncia pela primeira vez após a demissão do técnico Felipe Luiz. Flamengo pensa em Edu Gaspar e outras duas opções para a vaga de José Botto. Tá na dancinha da cadeira, né, Botto? Tá ficando difícil para tu, hein, guerreiro? Vacilão! Comissão de Leonardo Jardim monta dossiê de possíveis reforços para o Flamengo. Será que temos um novo Mbappé no Mengão? O Wallace pode crescer muito após a chegada de Leonardo Jardim. Será novo Mbappé, gente? Flamengo e Fluminense. Árbitro de polêmicas na final de 2005 vai apitar a decisão do Cariocão. Que doideira, hein? Alerta no Flamengo. Diretor da Betano prevê fim de contratos recordes e queda no mercado. E para fechar, Flamengo faz exigências rigorosas para renovar com o BRB após crise do Banco Master. Mas antes de seguir com essas e outras informações, eu gostaria de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer nessa linda plataforma. Lembrando que é de graça, na humildade, irmão. Então, vem ajudar um canal pequeno a se tornar grande. Eu preciso de você. A gente está crescendo, né, de forma equilibrada, de forma orgânica, e a gente vai atingir o nosso objetivo com a sua ajuda. Então venha fazer parte dessa família, porque o DNA rubro-negro você já tem. E agora, só basta você vir realmente fazer parte. Lembrando que nós amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início desse nosso vídeo. José Botto se pronuncia pela primeira vez após a demissão do técnico Felipe Luiz. É isso, o diretor de futebol enfim quebrou o silêncio após a decisão de demitir o técnico Felipe Luiz. O diretor de futebol do Flamengo afirma que existem atribuições que ele precisa cumprir, inclusive tomando decisões complicadas. Lembrando que ontem, antes da entrevista coletiva, né, ali para a apresentação do técnico Leonardo Jardim, o Botto, com a cara ali de triste, né, de poucos amigos, tomou a decisão de explicar, dizer que ele assumiu, né, que foi ele quem pediu a cabeça do técnico Felipe Luiz. É doideira, né, gente? É doideira, hein? O português não quis expor os detalhes da decisão, né, mas afirma que faz parte do trabalho dele aí como profissional. Palavras do José Botto sobre esse assunto. Quando me convidaram para vir ao Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e bateu o martelo. Razões são sempre muitas, dependendo do contexto, e não compete a nós expô-las. Acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis, que parecem, às vezes, ilógicas. Iniciou aí o discurso dele. Em seguida, o lusitano faz elogios ao técnico brasileiro e introduz a coletiva de apresentação ao técnico Leonardo Jardim, né, seu conterrâneo. Ele segue dizendo: posto isso, nada retira aquilo que o Felipe Luiz fez aqui e a brilhante carreira que ele vai ter como treinador, como eu já disse várias vezes. Agora, a solução para o problema está aqui. Leonardo Jardim, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também. Uma carreira de baixo até do topo. De novo, uma carreira de baixo até o topo. Eu falei errado, tá? São mais de 20 anos de carreira. É alguém que pensamos que pode tirar o máximo do melhor elenco das Américas, concluiu a José Botto. Eu queria saber de você, porque teve muito torcedor. Eu apoiei a decisão do BAP. Eu até queria saber, né, que isso acontecesse, a demissão, porque para mim é melhor salvar o ano do que sacrificar. E trocar no meio do campeonato, você não troca um pneu de um carro com ele em movimento. É mais difícil, né? Ou impossível. Então, agora, criticar o BAP. Olha de onde veio a decisão. Do diretor técnico de futebol. É isso. Sua opinião nos comentários. E o Flamengo pensa em Edu Gaspar e outras duas opções, gente, para a vaga de José Botto. Tá sambando na cadeira, né, Botto? O diretor de futebol
José Boto pode deixar o Flamengo em breve, abrindo caminho aí para a chegada de nomes como Edu Gaspar, Fábio Luciano ou ainda Leonardo. E já tem mais nome, hein, gente? Já tem mais nome. De acordo com informações do jornalista Pedro Ivo Almeida, Edu Gaspar, ex-dirigente da Seleção Brasileira e do Corinthians, que está de saída do Nottingham Forest, surge como o grande favorito do presidente Luiz Eduardo Batista, tá? Será, gente? Boa opção, sim ou não? A notícia indica um desejo de reformulação profunda na cúpula do Departamento de Futebol Rubro-Negro para a sequência desta temporada de 2026. Eu não vou mentir, cara. O Boto era assim com o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz foi demitido, na minha concepção, muitos erros que o Felipe Luiz cometeu poderiam ter sido podados ali, cortados, orientados pelo Boto, que não fez. Aí você demite o técnico e não demite o diretor de futebol. A decisão de demitir o técnico veio, a sugestão e decisão, posso botar assim porque ele tinha autonomia, foi do diretor de futebol, Boto. Mas agora, o BAP, na minha opinião, realmente precisa mandar esse cara embora, porque não fez nada pelo Flamengo. Nada. Todo mundo reclamava muito, né, do Marcos Braz, mas o Marcos Braz fez pelo Flamengo muito mais do que esse José Boto fez. E todo mundo dizia que Marcos Braz era amador. E aí chega um profissional que não faz o que tem que ser feito? Bota a sua opinião, hein? Boto deve ou não deve ser demitido? Vamos seguir aqui, ó. Sua opinião, hein? Entretanto, falando sobre zagueiro, né? Será que o Fábio Luciano quer vir pro Flamengo? Entretanto, o ex-zagueiro Fábio Luciano, que defendeu as cores do Flamengo entre os anos de 2007 e 2029 e atualmente atua como comentarista da ESPN, também aparece como uma opção viável, além de Edu Gaspar, Fábio Luciano, né? Mas, entretanto, nas últimas horas, o ex-zagueiro já recusou a proposta do Flamengo para assumir o cargo de supervisor de futebol do clube. Então, dos 3 de 3, já meteu o pé né? Não quer assumir. Outro nome de peso citado é o de Leonardo, ex-dirigente, né, de clubes como PSG, Milan e Inter de Milão. Segundo um cria da Gávea, Leonardo possui a experiência internacional e a identificação necessária para o cargo. A informação divulgada foi pelo GE. Eu pergunto para você, entre Edu Gaspar, Leonardo, Fábio Luciano já declinou. Não, o Capita, né, o famoso Capita, não está afim. Eu queria saber de você. Agora, surgiram notícias que Mancuso também, argentino, Mancuso, esqueci o primeiro nome dele, lembro só do nome, Mancuso, aquele cabelão meio doidão, também seria cotado para assumir, mas pelo BAP, eu acho que o BAP prefere aí o Edu Gaspar. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Comissão técnica de Leonardo Jardim já monta uma lista de possíveis reforços para o Flamengo? A nova comissão técnica desembarca no Flamengo com um dossiê de nomes mapeados no mercado nacional. O levantamento realizado pelos auxiliares do treinador foca em oportunidades pontuais e ajustes específicos que podem ser explorados até o fechamento da janela de exceção da CBF no dia 27 de março, gente. A gente está acostumado com 3 de março, mas tem essa janela de exceção aí devido à Copa do Mundo, tá chegando, né? Você tá animado? Eu não tô. Torcer para a seleção brasileira, há muito tempo não faço isso. Minha seleção é o Flamengo. Vamos lá, o material trazido pela comissão técnica visa identificar opções de mercado que não exijam novos grandes aportes e serve como uma base de dados para possíveis oportunidades de negócio, né? A informação foi divulgada pela ESPN. Durante sua apresentação oficial, nesta quinta-feira, dia 5, no Ninho do Urubu, Leonardo Jardim comentou sobre a postura do clube no mercado. Palavras dele: acredito que uma equipe como o Flamengo tem que estar sempre de olho em todos os mercados. É importante a motivação, né, entrar novos jogadores, as dinâmicas, afirmou aí o treinador. O técnico, é claro, no entanto, ressaltou que esse mapeamento de mercado não diminui a confiança que ele possui nos atletas que já estão trabalhando no CT para as competições do semestre. Jardim afirmou estar satisfeito com o nível do grupo e reforçou que os jogadores mostraram muita qualidade no ano passado, ano recente, né? O mapeamento que será entregue pelos auxiliares agora faz parte do banco de dados do clube. A ideia é que essas informações auxiliem a diretoria em ajustes pontuais até a Copa do Mundo, período em que o Flamengo planeja buscar um novo atacante para o segundo semestre. Você acha, gente, que o Flamengo tem que ir no mercado, sim ou não?
Atacante a gente sabe que sim, né? Mas existem algumas outras posições ali que você acha que há alguma deficiência? Eu acho que na lateral esquerda e também na lateral direita. Lateral direito, de dois a gente só tem um, que é o Varela. O Royal é muito fraco. E de lateral esquerdo, meu irmão, infelizmente o Vinha foi embora, ficamos com Alexandro, que fez 35 anos e tá para aposentar. E aí, Avenida Lucas, né? O famoso Ayrton Lucas. Difícil demais. Sua opinião nos comentários. Mbappé do Flamengo? O Wallace pode crescer após chegada de Leonardo Jardim. Será que é o nosso Mbappé, gente? O Wallace pode se tornar o grande projeto Mbappé de Leonardo Jardim no Flamengo após a demissão do técnico Filipe Luís. O jovem atacante que perdeu espaço em 2025 devido a problemas de indisciplina surge agora como candidato ideal para repetir o fenômeno que o técnico português criou lá no time do Mônaco. Você lembra disso ou não sabe? A torcida rubro-negra já abraçou essa ideia nas redes sociais, projetando que o pai do Mbappé encontrou uma nova joia no ninho do urubu. Comentários destacam que o vigor físico e o estilo de jogo de Wallace lembram o início da carreira do astro francês, é claro, guardadas as devidas proporções de qualidade, né? O Mbappé é muito bom, mas eu acho que o Wallace tem condições de se tornar um jogador excelente nesse Flamengo, gente. Sua opinião aí, hein? O movimento ganhou força total após o vídeo do primeiro treino de Jardim no Flamengo. Nele, o Wallace marcou 2 gols em atividade de campo reduzido e mostrou a intensidade que pode ser o diferencial desse ataque do Flamengo. Será, gente, que surge um novo Mbappé na carreira do Leonardo Jardim? E o quanto isso seria bom para o Flamengo? Eu torço muito, cara, pelo Wallace. Apesar das questões de indisciplina que não foram devidamente corrigidas, até porque o Filipe Luís não era esse cara disciplinador. Ele às vezes até expunha alguns jogadores, né? Ele gostava de fazer isso, mas de tratar o problema, isso nunca ocorreu. Então espero que o Leonardo Jardim consiga fazer isso com o Wallace. Sua opinião. E nesse domingo temos a final entre Flamengo e Fluminense. E o árbitro escalado já se envolveu em polêmicas na final de 2025. Brincadeira, né? Sacanagem. A arbitragem de Flamengo e Fluminense para o domingo, dia 8, pela grande final do Campeonato Carioca, será comandada por Bruno Arleu de Araújo. O polêmico árbitro carioca de 43 anos será o responsável pela arbitragem na partida que vale a taça do estadual marcada para as 18 horas no Maracanã. Os assistentes do árbitro na grande final do Cariocão serão Luiz Cláudio Razzoni, na verdade Regazzoni, e Thiago Filemon Soares, enquanto Carlos Eduardo Nunes será o responsável pelo VAR. Tá feliz com essa escalação? O histórico de Bruno Arleu com o Flamengo também inclui polêmicas, em especial na final do Campeonato Carioca de 2025, ano passado. Ele deixou de expulsar o volante do Fluminense, né, numa entrada violenta, se não me engano, de La Cruz, tá? E marcou uma falta questionável em lance de gol anulado, que gerou reclamações dos flamenguistas mesmo com o título. Tá botando sua opinião aí, cara. Você acha o quê? Bruno Arleu, bom árbitro para essa partida? Eu acho que não. Alerta no Flamengo. Diretor da Betano prevê fim de contratos recordes e queda no mercado. Loucura, hein? O contrato de 268 milhões de reais entre Flamengo e Betano atingiu o teto do mercado e, segundo o diretor da marca, Guilherme Figueiredo, os valores recordes estão com os dias contados. Em meio à pressão no Senado contra a publicidade das bets, o executivo, projeta um ajuste que reduzirá drasticamente os montantes das próximas renovações. Que doideira, hein, gente? Vai ficar ruim, né? Para todos os clubes, não só para o Flamengo. Para o diretor da Betano, o ciclo de crescimento desenfreado chegou ao fim. E ele projeta que o mercado passará por um ajuste técnico para retornar a patamares mais realistas. Rapaz... Isso é uma coisa que, com certeza, não é legal para o Flamengo, né? E seguindo nessa ideia, né? Será que existe mais alguma coisa que possa estar preocupando o Flamengo? A gente vai falar aqui sobre as exigências rigorosas que o Flamengo vai impor ao banco BRB, né? Após essa crise louca aí do Banco Master, tá tudo isso na justiça, tá envolvendo a STF, tá um negócio meio doido, né? Vamos para a notícia para a gente fechar?
O Flamengo e o Banco BRB abriram conversas oficiais para definir a renovação do patrocínio do manto sagrado, mas o negócio enfrenta entraves jurídicos. A parceria, que atualmente ocupa as omoplatas, da camisa, está em processo de reavaliação pela diretoria do Flamengo. O diálogo entre as partes ganhou força nos últimos dias, inclusive com reuniões presenciais entre executivos do banco e a cúpula do Flamengo no Maracanã. Embora o interesse da renovação seja mútuo, o Clube da Gávea adota uma cautela e analisa um novo contrato, não apenas pelos valores, mas como um processo que exige blindagem jurídica, rigorosa. A preocupação do Flamengo nasce da crise, é claro, que envolve o Banco Master, situação que respinga indiretamente no BRB. Por conta disso, o Flamengo trabalha para incluir cláusulas que protejam o clube de eventuais instabilidades operacionais do parceiro. O objetivo é garantir que o fluxo de caixa e a imagem da instituição não sejam afetados. Em termos financeiros, o banco já sinalizou que está disposto a pagar pouco mais de 40 milhões anuais para manter sua marca na camisa, valor similar ao contrato atual que encerra no fim de março. A informação dos valores propostos pelo BRB é do UOL. E aí, o que você acha disso? O Flamengo deve permanecer aí insistindo no Banco BRB, ou isso pode causar uma imagem, fazer com que a imagem do Flamengo seja também negativa? Sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Então é isso. Na humildade, venha fazer parte dessa família. Canal pequeno. Tudo que eu mais preciso é você me apoiando aqui, com certeza. É isso. Saudações rubro-negras. Para sempre. Mengo!